Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos esse livro História da Redenção, que está cada dia melhor essa leitura. E hoje nós tivemos o privilégio de conseguir falar com o pastor Israel e ele está aqui conosco. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda à nossa live Mulheres em Missão, estudando esse livro que está muito bom. Obrigada por estar conosco mais uma vez. Para iniciarmos, eu vou fazer uma oração, tá bom? Bom, Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos deu durante o dia. Obrigada porque estamos aqui e também rogamos que o Senhor abençoe as pessoas que irão ver essa live depois, que de alguma maneira o estudo que nós vamos fazer possa abençoar as pessoas. Esteja com o pastor Israel mais uma vez, que o Espírito Santo conduza essa live, que possamos compreender, Senhor Deus, a tua vontade para a nossa vida, mas principalmente viver. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Israel, é com você. Fique à vontade. Podemos ir até umas 10 horas, tá bom? Tá bom. Então, ele que vai dar para nós resumirmos tranquilamente essa esse estudo importante que nós vamos estudar aqui. É um estudo que nós falaremos aqui sobre dois capítulos, né? O capítulo 11 e o capítulo 12 do livro História da Redenção. O meu livro, na verdade, é o livro mais antigo da capinha vermelha. Sei se vocês estão vendo aqui, né? O livrinho da capinha vermelha. Nós já temos outras edições que tem uma capa meio cinza, né? Mas eu estarei aqui resumindo nessa antiga, que é a capinha vermelha, tá bom? E os capítulos que nós iremos resumir, os capítulos da Bíblia, será o capítulo 24, onde Abraão manda buscar uma mulher, uma esposa para o seu filho Isaque, né? E depois nós também resumiremos a questão do nascimento de Jacó e de Esaú, né, que vai aparecer lá no capítulo 26 da Bíblia, no capítulo 26, ali no capítulo 27 também nós resumiremos, falaremos um pouquinho sobre a bênção de Jacó e Esaú, que está dentro do livro, e depois falaremos também da fuga de Jacó, né, quando Jacó foge, quando Jacó vai embora para a terra de Labão. E lá na terra de Labão, ele tem ali alguns embates com o seu sogro, né, Labão. Ele trabalha lá para Labão, muitos anos ele trabalha ali para Labão. E depois ele ama uma filha, mas ele recebe outra filha, ele fica com as duas filhas. E depois Deus dá um sonho para ele e pede para ele sair da terra de lá, de Labão, e vai embora. E aí depois temos o final, que é o final da história, do retorno dele para Canaã, o retorno dele a Canaã. É essa o resumo que nós vamos fazer hoje e eu quero convidar você, então. Nós não podemos começar esse livro, começar estudando essa história tão importante, significativa, sem antes nós lermos a palavra de Deus, tá? Nós, Ellen G. White, ela tem um comentário que ela fala que se nós lêssemos corretamente a Bíblia como deveríamos ler, nós não precisaríamos dos seus escritos, sabia disso? Se nós estudássemos a Bíblia como deveríamos estudar, os escritos dela não seria necessário. Ou seja, nós temos os escritos de Ellen White porque nós somos fracos em ler a Bíblia. E esses escritos de Ellen White clareia mais, ilumina mais o estudo da palavra de Deus. Então, eu convido você a abrir, a pegar a sua Bíblia aí junto comigo e abri-la no capítulo 24 aliás, do livro de Gênesis, capítulo 24 do livro de Gênesis. Depois eu vou para o resumo que eu fiz aqui gentilmente em PowerPoint para vocês, tá bom? Em PowerPoint, o resumo do livro. Em 15 slides nós vamos estudar, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Capítulo 24, no verso 1, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos. Aqui nós já temos a morte de Sara, Sara já tinha morrido, né? E diz assim:
e o Senhor em tudo o havia abençoado. Olha que coisa linda, né? Aí disse Abraão, ao seu mais antigo servo da casa, um homem de confiança. Quem era ele? Eliezer, né? Que governava tudo que ele possuía. Aí ele faz ali um tipo de um ritual, né? Que era o tipo de promessa, cumprimento de promessa. Coloca a mão embaixo da minha coxa, né? E ali, então, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Antes de nós lermos o livro, é importante que você saiba o motivo por que Abraão tem tanto medo dos cananeus. Por quê? Vai comigo, pega a sua Biblinha que você tá com ela aí, vai comigo para o livro de Josué. Vai lá comigo para o livro de Josué, por favor. Vai lá comigo para o livro de Josué, lá no capítulo 24. No capítulo 24, tá? No capítulo 24. Quando Josué está já na terra de Canaã. Quando ele está lá na terra de Canaã, observe o que diz a Bíblia. Presta atenção. Capítulo 24, verso 1 e 2 diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos de Israel e seus cabeças, seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram outros deuses. Observe só uma coisa muito importante. Ali na terra de Canaã, né, na terra de Canaã, os pais de Abraão eram idólatras lá. Então, os cananitas tinham como herança a idolatria. Eles eram muito idólatras. Quando você vê Abraão tomando certos cuidados, porque Abraão estava vivendo em Canaã, naquela terra, ele já tinha voltado para aquela região. E ao voltar ali, ele está voltando para um local, para uma terra onde havia muitos idólatras. Eles cultuavam muitos tipos de deuses. E o que está acontecendo ali? Então, Abraão está tomando certos cuidados com o seu filho para que ele não volte às antigas raízes. Quais são as raízes? A idolatria. Então, ele está tomando cuidado para que o filho dele permanecesse fiel a um único Deus, ao monoteísmo, a um único Deus. Ao monoteísmo significa único Deus, porque eles eram deístas, eles adoravam vários deuses. Então, Abraão está tomando certos cuidados para que o seu filho não caísse nas mesmas ciladas que caíram os seus pais, né? Então, aqui no versículo 3, no capítulo 24, verso 3 do livro de Gênesis, se você puder voltar lá de novo, né? Lá tem uma coisa muito importante que eu também quero apresentar para vocês. Para que eu te faça, verso 3, para que eu te faça jurar, capítulo 24, verso 3, pelo Senhor Deus dos céus e da terra, não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habitou. Observe que ele morava lá em Canaã. E ele fala para ele: toma certos cuidados, não procure esposa para o meu filho aqui, para que o meu filho pudesse, então, encontrar uma filha, uma esposa. Aí o que ele diz para ele? Vai lá na terra dos meus parentes, vai lá na terra dos meus parentes, e lá então você tomará uma esposa para o meu filho. Aí ele vai. Só que ele pega ali, ele faz todo o ritual, ele pega ali as coisas, né? Ele pega os camelos e aí ele vai embora. Aí lá no verso 12, capítulo 3, verso 12, diz assim, e disse consigo mesmo: O Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Observe que ele é tão fiel ao seu senhor que ele cria um ritual
e pede para Deus para que Deus cumpra esse ritual, para que ele entenda que Deus está no controle da situação. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, tá bom? E agora eu vou mexer um pouquinho com a cabeça de vocês, tá? Eu sou muito disso. Presta atenção numa coisa. Observe onde acontecem os casamentos mais providenciais da Bíblia. Eliezer vai procurar uma esposa para Isaac. Ele vai e para num poço. Ele tem sede e ele pede: dá-me de beber. Não só para mim, mas também para os meus camelos. E ali, então, começa o início do casamento entre Isaac e Rebeca. Tá. Lembra onde aconteceu um outro casamento igual? Foi de Moisés com a sua esposa. Lembra que Moisés tem sede, ele para num poço, no poço ele tem a filha do seu sogro, ela aparece lá. Abra sua Bíblia comigo, vai lá para o livro de Êxodo comigo, dá lá. Vou encher você de curiosidade hoje. Hoje vai ser o dia das curiosidades. Olha aí no livro de Êxodo, por favor. Estou ampliando mais o estudo com você. Quando ele vai embora, no capítulo 2, tá? No capítulo 2 ele já estava apacentando o seu rebanho e tal, mas no capítulo 2 quando ele sai, ele vai fugir, no capítulo 2 ele sai e foge, aí ele para num local, olha só que interessante, a filha de Zípora vai lá naquele poço, olha lá no capítulo 2 no versículo 13. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse o culpado: por que espancas o teu próximo? Aí então tem toda a questão que ele mata o rapaz e vai embora. Aí então, verso 15: informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve e foi para a terra de Midian. E assentou-se num poço. Olha que interessante. Aí o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, encher os bebedouros para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Então vieram os pastores, enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou, se defendeu e tal, e deu de beber ao rebanho. Observe que é a mesma cena. Moisés está num poço, as filhas de seu sogro Jetro vai tirar água, ele tem sede, elas dão água e ele vai para casa e ele casa com Zípora. Casamento. Vai comigo lá para o livro de João agora. Vai lá. Evangelho de João, por favor. Olha só no Evangelho de João, no capítulo 4. Quem é que tem sede? Uhum. Olha só que interessante. No capítulo 4, Jesus, cansado da viagem, no verso 6, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta, a fonte de Jacó. Uhum. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Observe, onde é que Jesus está? Jesus também está num poço. E lá no poço aparece a mulher samaritana e ele pede água, ele tem sede, ele dá água, e você sabe, conhece toda a história. Eu não vou falar sobre isso, não é para nós, mas não há na sua mente uma curiosidade? Qual que é a curiosidade? Os três principais relacionamentos, os três principais, aliás, os dois principais relacionamentos da Bíblia acontecem num poço. É o relacionamento de Isaac com a Rebeca e o relacionamento de Moisés com Zípora. Só que aqui Jesus repete a mesma cena. No poço, ele também está ali pedindo água para aquela mulher. Jesus está pedindo ela em casamento? O que você acha que ele está fazendo? Ele está pedindo aquela mulher em casamento, sabendo que aquela mulher é uma hebreia, mesmo ela sendo samaritana, mas ela era uma hebreia. Será que ela entendeu que Jesus estava pedindo ela em casamento? Será que ela entendeu isso? Porque no diálogo, Jesus vai falar de casamento com ela, vai falar para ela assim: olha, esse marido que você tem não é seu, os 5 já tivesse, mas esse que você não tem. Observe que Jesus está falando de casamento lá e ela entende que é sobre casamento. Jesus, por acaso, está pedindo ela em casamento? O que vocês acham? Não vou responder porque não é o nosso estudo de hoje, tá bom? Não vou responder porque vou deixar uma pontezinha aqui, porque um dia desses vocês vão me chamar de volta aqui e eu respondo para vocês, tá bom?
mas não vou responder esse assunto para vocês. Mas tem algo muito importante aqui que vocês precisavam saber, mas não é hoje. O nosso estudo hoje é sobre o resumo dos 2 capítulos do livro História da Redenção. Lembra disso? Eu não perdi isso. Então, para isso, eu trouxe aqui para vocês uma apresentação que eu quero compartilhar com vocês na tela, tá bom? Só deixei vocês curiosas, né? Ah, que legal. Gosto de ver mulher curiosa, aí a coisa de fato fica bem interessante, bem empolgante quando vocês ficam curiosas, não é verdade? Então vamos lá então ao resumo. Olha só, eu falei do poço e olha aqui que eu trouxe um casamento no poço. Olha só que interessante. Olha a imagem para vocês verem que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Casamento no poço. Ai, Jesus. História da redenção, então. Vamos então ao estudo. O resumo é do capítulo 11 e do capítulo 12, que vai trazer a história do casamento de Isaac com Rebeca, né? E depois a história de Jacó e Esaú. Uma jornada através das histórias de Isaac, de Jacó e Esaú, revelando como Deus guia seu povo através de casamentos, conflitos familiares e reconciliações. Observe que há tanta coisa em jogo, né? Que Deus ainda faz milagre. Observe, olha para a tela, por favor, que olha onde é que ele está. Olha só que cena bem impactante. Olha onde é que está Eliezer. É lógico que é uma figura fictícia, né? Olha onde é que ele está. Ele está num poço orando. E a cena do capítulo 24 é exatamente essa. Ele está lá no poço orando. E o livro de História da Redenção fala sobre isso. Abraão envia seu servo, já idoso, né? Lá na Mesopotâmia, lá onde ele morava, lá naquela região, para buscar uma esposa para Isaac. Rebeca é escolhida através de sua hospitalidade e fé, a destacam como escolhida por Deus. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Por que, por que tomar tanto cuidado com o casamento do filho? Por que manter o casamento do filho no meio dos seus parentes? Naquela época era comum casar entre parentes. Por quê? Por que não deixar que ele casasse com uma mulher que adorava outros deuses? Para não estragar o plano de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você crê no plano de Deus para a sua vida, amém. Mas o plano de Deus também inclui você fazer a sua parte, tá? Se o plano de Deus não acontece na sua vida, não é porque Deus não tem um plano na sua vida, é porque você afetou o plano de Deus na sua vida fazendo aquilo que desagrada a Deus. De que maneira? Ah, mas eu casei com uma pessoa fora da igreja, com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que o meu, e Deus tem que converter o meu marido. Ele não tem que converter, não, viu? Na verdade, ele não tem obrigação nenhuma de converter o seu marido. A obrigação é tua de converter ele. Agora, ninguém mandou você fazer uma aliança com quem está fora dos mesmos padrões ou do mesmo conceito da Bíblia, da palavra de Deus. Satanás, ele é perito em fazer com que os relacionamentos deem errado através dos conceitos religiosos. Então presta atenção, Deus tem planos para todos. Deus quer salvar todos, mas a partir do momento que você entra no plano de Deus, que você se inclui no plano de Deus. Observe que para Rebeca se tornar a esposa de Isaac, ela também teve que agir através da sua hospitalidade, da sua crença, e isso destacou-se ela como uma escolhida de Deus, tá? Confiança na providência. Olha só que interessante. Abraão confiou plenamente, sabe? Confiou plenamente que o seu servo iria na direção de Deus para cumprir essa missão, para cumprir essa decisão que veio dentro do coração de Abraão. Abraão sabia que Deus tinha um projeto, sabia que Deus tinha um plano. E Ellen White, comentando no livro Patriarcas e Profetas, Deus deu a Abraão toda a revelação do que aconteceria através da sua descendência. Deus deu para ele. Agora, Deus deu uma revelação, mas
competia a Abraão cumprir a vontade de Deus também, tomar certos cuidados. Não adianta você falar, Senhor, eu vou para a rua hoje e vou andar e eu não quero ser roubada hoje. E você anda com o seu celular na rua, mostrando para o bandido que você está com o celular. E aí você pede oração para Deus e é assim, você crê assim. Se você acredita assim, você está testando Deus. E de Deus você não testa, tá bom? Você não testa Deus. Observe como que foi a direção divina. Observe que ela relata isso no livro, tá? O anjo de Deus ia adiante de Eliezer, do servo, e as coisas aconteceram conforme pedira em oração. Ei, queridos, observe que tem um fator primordial aqui, queridas. Oração. Oração. Oração não é só você estar de joelho orando com os olhos fechados. Ele andava no espírito de oração. Será que você, durante o seu dia, você está andando em espírito de oração, em comunhão com o Altíssimo, em comunhão com Deus? O servo buscava a orientação de Deus o tempo todo, buscava a intervenção de Deus o tempo todo. Deus envia, então, um anjo para guiar ele. Deus envia um anjo para ajudar ele. Tá? Deus enviou esse anjo. E ele encontra-se com Rebeca. O encontro foi algo assim maravilhoso, mas o encontro aconteceu no momento exato. Sabe quantos anos tinha Isaac? No livro aqui, História da Redenção, que eu estou aqui em minhas mãos, tá bom? Diz aqui quantos anos ele tinha. Olha que fantástico. Olha só. Aqui o livro vai dizer aqui na página, eu estou no livro na página 85, tá? Aqui nessa página vai dizer aqui quantos anos tinha ele na página 86, tá? Isaac tinha Isaac tinha sido educado no temor de Deus para uma vida de obediência. E quando estava com 40 anos de idade, submeteu-se à escolha que o temente e experiente servo de Deus ou servo de seu pai fizera para ele. Observe que, por ser um menino temente a Deus, ele confiou que Deus faria o melhor. Observe que o temor de Deus, conforme diz Salomão, é o princípio da sabedoria. Aquele que diz que é sábio, mas não teme a Deus, ele é um tolo, tá bom? Aquele que diz que é sábio, mas não teme a Deus, vou dizer de novo, ele é um tolo. E esse tolo só vai cometer ou só vai fazer besteiras, tá bom? Só vai fazer coisa errada. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, tem uma coisa muito importante que eu precisava falar com vocês. Será que Rebeca, ela foi obrigada a ir? Olha só que interessante. Naquela época, os casamentos eles eram arranjados, tá? O casamento ele era arranjado, mas a união, o casamento, era abençoado por Deus. Mas como? De que maneira? Ela era obrigada? Olha só que interessante. Presta atenção nisso. Perdão, olha só. Aqui na página 85 diz assim: depois de tudo arranjado, obtido o consentimento do pai, do irmão, Rebeca foi consultada se desejava seguir com o servo de Abraão para uma grande distância da casa de seu pai, para tornar-se esposa de Isaac. Ela creu pelas circunstâncias que a mão de Deus a escolhera para ser esposa de Isaac. E ela correspondeu dizendo: irei. Os contratos de casamento eram geralmente feitos pelos pais. Contudo, nenhuma compulsão era usada para forçá-los a casar com quem não amavam. Observe, ela temeu a Deus, acreditando que Deus estava no controle. Depois de tudo, ela falou: bom, se Deus está no controle, eu vou para lá, mas vou para lá amando aquilo que Deus preparou para mim. Aquilo que Deus preparou para mim. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você crê que todo casamento. É uma perguntinha muito interessante. Você crê? Ah, tem gente que fala assim: olha, foi o homem que Deus preparou para mim, oh, glória a Deus. Só que depois o camarada espanca a mulher, o camarada faz um monte de coisa, aí ela vai falar assim: foi o diabo que deu esse homem para mim. Você acredita que todo homem foi Deus que preparou para você? Quando é que esse homem, essa mulher, foi Deus quem preparou para você? De que maneira?
quando este homem e esta mulher são tementes a Deus. Quando o homem e a mulher, quando o casal é temente a Deus, nascerá filhos tementes a Deus. Tá? Fundamento do casamento abençoado. Olha o fundamento. Bênção divina, Deus no centro da união, fé compartilhada, valores comuns, conselho familiar e sabedoria dos pais. Casamentos baseados na fé têm mais probabilidades de serem duradouros e abençoados, como demonstrado na união de Isaac e de Rebeca. Olha que interessante esse próximo slide, tá? O amor filial de Isaac. Olha só que fantástico. Aceitação, Isaac aceita a esposa escolhida confiando na providência de Deus. Ele respeita ela, demonstra profundo respeito pelos conselhos, não só de seus pais, mas também pelo conselho, no conselho de Deus, nos conselhos que Deus deu para ele. Confiança, acredita que Deus guia seus pais na escolha de sua companheira. Isaac amava e respeitava seus pais e acreditava que Deus os guiara em escolher uma companheira para ele. Olha só que interessante. Lembra de um verso bíblico que está no livro de Êxodo, lá no capítulo 20, que diz assim, acho que no capítulo 20, só para abrir aqui no versículo correto, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, então vou ler no verso correto, que diz assim, no capítulo 20, lá no versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para quê? Honrar pai e mãe não é só dizer sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor. Honrar pai e mãe é confiar na providência de Deus através do seu pai e da sua mãe. Quando o seu pai e sua mãe é temente a Deus, o filho que obedece esse pai e essa mãe temente a Deus, a probabilidade dele se dar bem, de prolongar mais os seus dias na terra, é tremendo. É maravilhoso, isso vai acontecer na vida dele, tá? E isso aconteceu na vida de Isaac. Agora, vamos então para a nossa enquete aqui agora, para você entender. Aplicação do amor filial. Amor, sentimento pelos pais, profundo pelos pais, uma escuta atenciosa aos conselhos, confiança, fé nos princípios ensinados, obediência, seguir orientações sábias. O amor filial se expressa pela obediência, pela confiança nos princípios espirituais transmitidos pelos pais. Isso é maravilhoso. Agora, vamos partir para o capítulo 2, aliás, para o capítulo 12, tá? Ah, que fantástico! Nascimento de Jacó e Esaú. Nascimento de Jacó e Esaú. Nesse nascimento de Jacó e Esaú, há uma coisa que eu preciso falar com vocês aqui, muito importante. Diz assim, olha só, no capítulo 12, aqui na página 87, diz assim: Deus conhece o fim desde o princípio. Sabia antes do nascimento de Jacó e Esaú que caráter dos dois, e qual caráter dos dois iriam se desenvolver. Sabia que Esaú não teria um coração obediente a ele. Respondeu à aflição, a oração de Rebeca, e informou de que teria dois filhos, e o mais velho serviria o mais novo. Logo antes de nascer os dois, apresentou-lhe a história futura dos dois filhos, que eles seriam duas nações, uma maior do que a outra, e que o mais velho serviria o mais novo. O primogênito era agraciado com vantagens peculiares e privilégios especiais, os quais não pertenciam a nenhum outro membro da família. Observe que o primogênito, ele tinha algumas regalias, ele tinha alguns privilégios. Olha que gracinha os dois aqui, né? A profecia, então, dizia que o mais novo, aliás, que o mais velho serviria o mais novo. Então, o que a mãe dele tratou de fazer? Ela diz aqui o texto, ela ouviu, Rebeca ouviu as palavras de Isaac, ouviu a profecia saindo da boca do profeta de Isaac, e relembrou as palavras do Senhor: o mais velho servirá ao mais novo. E ela sabia que Esaú tinha considerado levianamente sua primogenitura.
vendendo a Jacó. A mãe sabia que Jacó era leviano com a questão da primogenitura. A mãe sabia disso. Então, vamos para os slides para nós irmos para a parte final, tá bom? Profecia. Antes do nascimento, Deus revela que o mais velho serviria ao mais novo, demonstrando sua soberania. Está aqui no livro, tá bom? O nascimento dos gêmeos. Esaú nasce primeiro, ruivo e peludo, né? Jacó vem logo após, segurando o calcanhar do irmão. Tá? A palavra Jacó é exatamente a palavra suplantador. A palavra nome Jacó no hebraico é suplantador, aquele que vai retirar algo de alguém, aquele que vai tirar algo de alguém. A história dos gêmeos demonstra como Deus trabalha através de pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos eternos. Aqui está exatamente isso que eu estou falando para vocês. Aqui está essa ideia. Personalidade contrastantes, né? Desculpa a expressão. Esaú era um caçador e Jacó era um pastor, tá? A palavra pastor aqui não é nenhum pastor de igreja, não, tá bom? Era um pastor exatamente de ovelha. O Esaú, o caçador, o homem do campo, impulsivo, focado no presente, despreza a sua primogenitura por um prato de guisado. Lembra dessa história? Foi por causa de um prato de guisado, ele vende a sua primogenitura. Jacó, o pastor, o homem tranquilo que habitava em tendas, valorizava as bênçãos espirituais, mas recorre ao engano para fazer a vontade da mãe, na verdade, né? Deus havia escolhido Jacó não por causa da sua astúcia ou engano, mas por sua disposição. Ele era um menino disposto, ele era um menino obediente, um menino que valorizava as bênçãos espirituais. Continuando. Como que foi a primogenitura, a venda? Momento de fraqueza de Esaú. Esaú retorna faminto da caça e encontra um cozido, um guisado. Oh, a fome, a gula, né? Oh, miserável gula, né? Quantas pessoas têm vendido a salvação porque não gosta de deixar a carne de porco, que não gosta de deixar, não quer deixar um torresminho. Oh, misericórdia, né? Proposta enganosa. Jacó oferece comida em troca da primogenitura. Aí ele tem uma decisão impulsiva. Esaú despreza seu direito de nascimento por satisfação imediata. Observe isso. Eu estou com uma fome agora, não estou nem aí para esse negócio do futuro, e eu quero é matar a minha fome agora. E ele vende. E as consequências disso são eternas. Observe que você faz coisas temporais vendendo a eternidade, queridos. A bênção espiritual passa para Jacó conforme o plano de Deus. Ah, olha agora que interessante. Aplicação espiritual. Valorize o que é eterno. Priorize as bênçãos espirituais acima das temporais. Busque com integridade. Evite métodos enganosos para fins nobres. Cultive paciência. Resista à tentação de satisfação imediata. A bênção espiritual deve ser buscada com fé, integridade, não com astúcia ou engano. Tá? Agora, olha só que interessante. Depois disso tudo, Jacó foge para um exílio, fuga de Jacó. Jacó foge após enganar seu irmão, temendo pela sua vida. Observe que interessante. A mãe dele faz tudo que faz e depois acaba nunca mais vendo a face do filho. Ellen G. White comenta aqui no livro História da Redenção que ela, a mãe, Rebeca, amava muito o filho. Rebeca arrependeu-se amargamente, na página 89, do conselho errado que havia dado a Jacó, porque isto significou sua separação dele para sempre. Ela se separou para sempre de Jacó. Então vamos comentar um pouquinho aqui. Ele foge, ele tem um sonho em Betel, Deus renova a aliança com Jacó através de um sonho, anjos, e aí então, ao serviço. Ele trabalha 20 anos sofrendo enganos, mas sendo abençoado. Sofrendo engano, mas sendo abençoado. Olha que cena bonita, né? Ele está deitado com o travesseiro, faz uma pedra como travesseiro e ele sonha com a escada do céu. Que Deus vai ligar o céu com a terra. Com quem?
através da descendência dos seus filhos, dos 12 filhos de Jacó, que são, na verdade, as 12 tribos de Israel, no qual vai nascer um filho chamado Judá, que é de Judá que nasce o filho do homem, Jesus Cristo. A formação de família, ele casa-se com Lia e Raquel, tendo 12 filhos que formarão Israel. Transformação, para nós irmos para a parte final. Deus não abençoou sua filiação, repreendeu por seu pecado e fortaleceu com sua fraqueza. Observe que Deus não o abandonou em sua aflição, mas repreendeu ele, porque ele havia pecado, mas através da sua fraqueza em pedir perdão para Deus, Deus o fortaleceu. No exílio, observe isso, o caráter de Jacó é moldado através das dificuldades. Deus transforma tempos difíceis em momentos de crescimento. Isso é fantástico. Aí, então, tem o retorno dele para Canaã. Está aqui no livro também, tá? Na página 91. Depois de 20 anos de exílio, tempos que Jacó serviu a Labão, longe de sua terra, ele então tem que Deus fala com ele e ele então volta. Aí então ele tem 12 filhos, futuros patriarcas da tribo de Israel, 400 presentes, né? Animais, ele dá presentes para apaziguar a ira de Esaú. Após 2 décadas, Deus ordena que Jacó retorne à terra prometida. Ele parte com sua família e rebanho, temendo o encontro com o seu irmão. E aí, então, você sabe muito bem que ele teve uma luta com Deus, né? Ele luta com um anjo, que é o próprio Deus, e naquela luta no Vale de Jaboque, né? Que faz parte já de uma outra parte do livro, mas que eu quero resumir aqui. Local, no Val de Jaboque, duração, a noite inteira, até o amanhecer. Resultado, Jacó fica manco. Resultado espiritual, recebe o nome de Israel. Significado, vitória sobre si mesmo. Da noite antes de encontrar Esaú, Jacó luta com um ser celestial. E esta luta representa a sua transformação espiritual e vitória sobre seu antigo engano. E aqui você percebe que coisas esplendorosas vão acontecer na reconciliação e restauração. Arrependimento, Jacó reconhece seus erros, busca perdão, persistência, luta em oração até receber a bênção. Reconciliação, Esaú recebe com abraços, não com vingança. Então há restauração, Jacó retorna à terra prometida e Deus aceitou seu arrependimento e lhe deu vitória não apenas sobre Esaú, mas sobre si mesmo, tá? Terminando aqui o nosso resumo dessa parte que nós lemos hoje, Jacó, então, foi um homem abençoado por Deus, mas depois que ele então, recebe de Deus o perdão. Queridos, queridas, eu quero terminar aqui fazendo uma leitura bem significativa para vocês, que está aqui no livro de Êxodo, para nós terminarmos, tá bom? No livro de Êxodo, no capítulo 1, verso 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra encheu-se deles. Queridos, a terra hoje está cheia de pessoas tementes a Deus que fazem parte da tribo dos 12 filhos de Jacó. Mas a terra também está cheia de muitos daqueles que fazem parte da ira de Esaú, que queria matar o seu irmão. Matando o seu irmão, ele mataria os propósitos de Deus. Deus cumpriu ou não cumpriu os seus propósitos? Cumpriu. Só que há um porém, que você precisa saber. Deus cumpriu, mas Deus não passou a mão na cabeça de Jacó por aquilo que ele fez. Do mesmo jeito que ele enganou Esaú, ele foi enganado pelo seu sogro Labão. Sofreu na pele aquilo que ele fez para os outros. Ah, mas foi Deus vingativo? Não, não foi Deus vingativo. Mas foi através do sofrimento que obteve, ele obteve em si o arrependimento que o levou para a salvação. Arrependimento que não te leva para a salvação. Arrependimento que é apenas um remorso. E tem muitas pessoas sendo batizadas por remorso, mas não porque se arrepende.
porque quando são batizadas de fato, voltam a praticar as mesmas coisas 2, 3, 4, 5 anos depois. Mas aquele que de fato se arrepende daquilo que fez é aquele que de fato tem arrependimento para a salvação. E esse que tem arrependimento para a salvação, Deus o considera como aquele que vai dar muitos frutos, vai ser fecundo e vai encher a terra de pessoas tementes a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem estudando esse livro tão maravilhoso, tão fantástico, mas que estude ele, entendendo como Deus praticou a redenção em todas as épocas, salvando pessoas em todos os tempos. E uma das pessoas que Deus salvou, que está salvando, é você e eu. Que Deus abençoe você que está nessa live, que Deus abençoe você que está assistindo agora, depois de um tempo, que Deus abençoe a todos vocês. Que essa história da redenção seja a história da tua vida. Que Deus os abençoe e os guarde. E vamos orar para nós terminarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento tão especial de estudo da tua palavra. Abençoe essas irmãs queridas que têm essa live de Mulheres em Missão, que elas continuem, Senhor Deus, cumprindo a missão do Senhor, mas não só estudando, mas também praticando. Abençoe, Senhor Deus, para que cada vez mais elas se fortaleçam, não no conhecimento apenas, mas também na sabedoria, na prática, em levar mais pessoas para os pés do Senhor. Abençoe, Senhor Deus, essas pessoas que estão assistindo a live agora um tempo depois. Ó Deus, abençoe a todos que estão no canal do YouTube da igreja assistindo. Abençoe a todos que estão assistindo. Ó Deus, que esse estudo faça parte da sua vida, faça parte da nossa vida. É o que eu te peço e agradeço. Não porque há méritos em nós,